nós chegamos às horas para realizar isso. A semana próxima começamos o horário normal, será o dia 2 de janeiro. Então, escola dominical às 10h30 e culto e logo as aulas da tarde, como sempre. Então, às 2 horas e às 3 horas. Passaram bem esses dias. Se tivesse a benção de estar como família, isso é enorme. E se tivesse também a oportunidade de estar com os irmãos na fé, pois também ainda mais. Os Mendes estão com sua mãe e primos e irmãos lá em Lisboa. Lígia e Javier estão com outra família da Venezuela, lá em Villa Velha de Rodão. Quem mais? Não, estou a lembrar. Vem teus pais? Ok, estarão em breve. O resto da família está a visitar em outros lados? Ok, pois que estejam bem e tenham boa viagem ou visitas. Então tivemos a oportunidade de conhecer um bocado mais a Sheikh ontem e desfrutar tartas e bolos e coisas. Então foi bom. Quem tem uma palavra que gostaria de compartilhar destes dias ou simplesmente um testemunho ou uma petição para lembrar em oração? Quem tem uma coisa que gostaria mencionar? Sim, Iva. Eu tenho pedido oração pela minha prima Buia. Sim. Falei com ela há 2 dias e está um pouco melhor. Não digo francamente melhor, mas está melhor. Já tem se levantado da cama, consegue fazer algumas coisas que não conseguia fazer. E ontem disse-me que está a ver se consegue recuperar para fazer mais um tratamento de quimioterapia. E tenho sentido alguma mudança em termos de falar da sua fé. E a minha outra prima que está em Bissau também está com o coração muito virado para Jesus. Nós sabemos que nas tribulações, muitas das vezes é que vamos aos pés dele, e não é quando estamos bem. E que essa tribulação que a Buia está a passar, que sirva também para a minha família continuar a olhar para aquilo que Jesus é para nós e que tem sido na nossa família. A minha família é muito grande. Tenho uma parte, francamente, eu acho que é aquela parte que tem firmado a sua fé em Cristo. As outras que estão com o pé e vão para trás, outros que estão afastados, mas que continuemos a orar pela Buia e que esta tribulação que ela está a passar, que nos faça render cada vez mais as nossas vidas a Jesus Cristo. É a Buia e a outra prima chama-se Mitai? Maite. Eu sempre troco Maite. Então, a Buia e Maite. Que Deus continue a alcançá-las de coração. Como tínhamos mencionado antes, temos tentado algumas vezes para conseguir alguém ir ter com eles e até agora não temos resposta. Mas se seus corações estão abertos de ouvir a verdade, Deus não falhará nisso. Seja por ti ou por quem for.
Deus levará a mensagem a seus corações. Ok. A Buia, sua saúde, tanto sua salvação e a Maiti. Desculpa. Quem mais tem uma coisa ao vista da família nesses dias? Está bem, a mãe? Sim, mas tinhas mencionado isso. O domingo passado vinha o Zhang e recebeu o telefonema da família e uma irmã da igreja que chegou ao lado da tua mãe para realizar um culto entre os dois. Que precioso realidade. O que o Senhor nos diz. Onde há 2 ou 3 reunidos no meu nome, lá estou no meio deles. A realidade do amor e a atenção pessoal do Senhor, nós sentimos, bem-vindos, irmãos, nós sentimos, ou eu, às vezes que, pois há menos na igreja e não, que chega mais uma pessoa, ou que minha esposa, ou filho, ou irmão, quer consagrar um tempo e focar-nos no Senhor e louvá-lo e olhar na sua palavra juntos para que nos alimenta. Não, Deus é glorificado naquilo. Sejamos 2 ou um só, ou 100,000. Graças a Deus pela oportunidade, privilégio de congregar-nos no seu nome. Uma das admoestações no livro de Hebreus, capítulo 10, é que haverá tempos em que já é costume de deixar de congregar-nos. E esta admoestação é não deixe de congregar-nos, como já é costume de alguns. Mas até mais e mais congregam-se ao ver aquele dia aproximar, falando da vinda do Senhor. Então, amém. Obrigado por cada um de vocês. E por cada oportunidade, seja com um ou com uma dúzia que temos para honrar ao Senhor juntos e colocar nossa atenção e fé nele. Mais alguém, então, a Buia e Maiti. Então, quem mais tem alguma coisa para gostaria de compartilhar? Sim, Eliana. Eu tenho uma benção e uma petição. Como muitos sabem, finalmente consegui tirar a carta mais demorada de Portugal. Bom. E então eu queria agradecer publicamente primeiro a Deus, porque sinto que tem sido muito bom. Ele sempre é bom, né? Mas ultimamente sinto muito abençoado e também queria agradecer a todos vocês pelas vossas orações. É sempre grande ter irmãos a interceder por nós, né? Então, queria agradecer a todos vocês e a Deus por ter conseguido isso. Uma coisa, se calhar, para fazer uma coisa simples, mas para nós que vivemos de um país muito mais simples do que Portugal, ter carta é algo de vida. Então, obrigado. E a petição é, pela minha irmã e o seu marido, nós estamos já a pensar em que ele consiga vir cá a Portugal. Então, para que Deus nos guie a maneira mais correta, o que faça a sua vontade. Então, Elizabeth e Angel, não? Ontem tivemos alguns juntos a comer
e de várias as diferentes culturas e nações, não? Então, o que é tão normal para alguns de nós, que é uma novidade ou uma nova oportunidade para outros que nunca tinham antes, seja uma carta de conduzir e ter carro, ou poder compartilhar tanta comida que antes não havia. Somos tão abençoados. Tão abençoados. E é uma benção simplesmente de compartilhar a realidade das nossas experiências e a fidelidade de Deus no meio de tudo aquilo. Com pouco ou com muito. Amém. O Senhor está a trazer os perdidos das ruas e... Estás bem, Jéssica? Bem-vinda. Mas graças a Deus por cada atenção que nos dá, de ajudar-nos com qualquer coisa. Mais alguém? Alguma palavra? Sim, Juan Carlos. Eu só estava grato a Deus porque ontem conseguimos falar com a família lá em Cuba e eles estavam muito contentes porque no meio das dificuldades conseguiram se reunir e minha mãe, que há muito tempo não consegue se congregar, pelo que eu vi lá, as regras são que as pessoas idosas, os templos têm que estar à metade da lotação e as pessoas idosas e crianças não podiam lá ir. E então a mãe estava muito contente porque ontem havia um culto de Natal e ela ia poder ir na sua cadeira de rodas, mas estava muito feliz. Amém. Graças a Deus. A Rosalina, que tem temor de estar nas reuniões e entre pessoas nesses dias, mas queria tanto, e como sabia que alguns de nós íamos poder reunir ontem a comer, ela enviou aquele arroz. Então, seu coração está no nosso meio, e isso é precioso. Mas que Deus nos deixa abraçá-lo outra vez e encorajá-lo no Senhor. A Norma levou alguma coisinha na semana para só dizer estamos a pensar em ti e coisas assim, mas há um zongo. Ela por fim teve um dia de folga e telefonou e disse, estão a ter culto hoje à noite, era a véspera de Natal. Pois não estamos, porque as famílias aqui todos estão, então não temos podido fazer isso. Então, aparentemente era costume lá na Angola, e não só lá, mas com ela. Então, ela ia esperando um culto cá na igreja, mas ela é uma pessoa que precisamos de lembrar. Ela tem coração para estar no nosso meio. Ela tem filha que precisa de ouvir a verdade de Cristo. E não sei toda a coisa, mas não há tanta liberdade, ou um zongo não sente tanta liberdade, não sei. Mas para com a filha maior, mais velha. Mas que Deus opera, que providencia os documentos que ela precisa, que lhe dê trabalho, que a deixa estar no nosso meio e encorajá-la na palavra de Deus. Então, como um carta de conduzir ou cuidar da saúde de alguém, ou também os documentos que ela faz falta para ela. Então, um zongo, a buia, a Maiti. E obrigado ao Senhor pela carta. Se precisa emboleia a qualquer lado, Eleonor está presto para oferecer-se.
Mais alguém quer compartilhar qualquer palavra? Esperando que, desfrutando das férias e dias sem aulas ou dias sem trabalho, ou as oportunidades de estar em família ou com amigos, é precioso. E muito do mundo não reconhece a realidade desta celebração. É Santa Claus, é Pai Natal, é tudo menos o que é. Cristo chegou a nós, Deus conosco. E uma conferência que foi convidado, entre as suas coisas que falaram, que essas... Obrigado, Norma. Vamos repartir a mensagem. Todos têm, se querem. Mas entre as coisas que ia ser promovido, que a ideia de Jesus ser Deus conosco, essa fé intolerante da Bíblia, que não devemos ser tão fanáticos, tão radicais em insistir que é a verdade. Há que deixar outras verdades, aceitá-los e então. Mas eu posso alcançar mais fácil. Tá bom? Mas o que temos que no coração acreditar, se pertencemos a Cristo, é quem é Ele. Nós chamamos cristão. Por quê? É a religião, é a tradição familiar, é a tradição da nação. Não. Quem é Cristo? A ti. Ele é quem é. E como C.S. Lewis, aquele inglês, professor em Oxford, como ele declarou, depois de ter passado anos em tentar provar que Jesus foi só um homem, cujos discípulos exaltaram além da realidade. Depois de anos de tentar provar isso, ele ficou convencido ao contrário. É Deus entre os homens. Não um Deus, o único Deus entre os homens. Então, há filosofia que quer dizer não. Jesus não é tudo isso que dizem que é. Nós temos que... A fé da palavra de Deus diz que se Ele é o único caminho, única verdade, única vida que chega a Deus Pai, que é o mesmo Criador que tornou-se homem para nos redimir. Então, mais uma apresentação no Evangelho de João quanto ao Senhor Jesus. Estamos em capítulo 8 do Evangelho de João, nesta mensagem. E o que vê nesse capítulo é Jesus, o acusado. Neste capítulo foi acusado de ser chamado Rei dos Judeus por seus discípulos e por alguns dos que o julgaram. Então,
Então, através deste Evangelho de João, temos visto os diferentes aspectos do Senhor Jesus serem apresentados para que saibamos em quem acreditamos. O Verbo de Deus, a luz dos homens, o caminho, a verdade e a vida. Porta do rebanho, o bom pastor que cuida dos seus, a água de vida, o pão de vida. E temos visto várias maneiras que este Evangelho apresenta a divindade única do Filho de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Então, seu nome, Jesus, significa o Salvador. E certamente foi o objeto principal da sua primeira vinda. Mas esta salvação, esta redenção do homem, do seu pecado, veio a grande custo pessoal da parte do Senhor. A mensagem deste capítulo focaliza as atitudes do povo em geral e das pessoas individuais que tenham ouvido, testemunhado e rejeitado o Filho de Deus. E estamos a chegar ao clímax da primeira vinda do Messias, sua morte, sepultura e ressurreição para a salvação da humanidade. Então, em capítulos 8, temos já o fim daquele ensinamento na Val de Cedron. E o Senhor muda uma breve distância com os discípulos ao horto de Getsemane. E ainda à vista das paredes ao lado oeste de Jerusalém, val lá abaixo deste horto, e já em minutos, ou uma hora, 2 horas, coisa assim, o Senhor fica preso. Então, Jesus está com os 11 discípulos, tinham estado no Val de Cedron enquanto o Senhor lhes ensinava, lhes ensinava e orou. A última mensagem foi enquanto a sua oração por eles. Ele tentou fixar seus olhos e sua esperança em Deus Pai e que pessoalmente podiam falar com o Pai sem ter que depender do Senhor Jesus no seu meio. Sabemos que o Senhor intercede por nós perante Deus, mas é o que Ele diz na sua oração, que eles sintam aquela confiança de falar diretamente com o Pai e saber que importa a Deus Pai responder qualquer necessidade dos seus filhos. Então, já concluiu essa oração e a consagração à vontade do Pai e sua dependência das Escrituras eram o que ia sustentar durante as próximas horas, e ele quis transmitir essa mesma fé aos seus discípulos, uma dependência real no que Deus nos tem declarado nas Escrituras, não importando as circunstâncias. Então, ele queria transmitir isso aos discípulos. Sua fé nele ia ser provada mais que nunca ao testemunhar sua prisão, tribunais ilegais, sentença de morte e execução.
Imagina, vemos diferentes aspectos nos evangelhos desta prova sobre os discípulos, não? Entre eles, Pedro a tentar defender a Jesus com aquela faca, aquela espada, cortando a orelha do servo do sumo sacerdote. Isso não pode ser. Não, temos que defender a Jesus. Não, Ele é o Messias, Ele tem que reinar. Mais uma vez, as coisas não eram como eles antecipavam. Não compreenderam a necessidade deste sacrifício do Cordeiro de Deus. Só queriam aquele reino do Messias. Então, provados profundamente seus corações nas próximas horas. A acusação principal perante o rei Herodes, perante Pilatos, o governador romano, seria que Jesus se declarava o rei dos judeus. E os acusadores disseram que isto requeriria uma insurreição contra o governo existente. Então, inimigo de César, inimigo do rei Herodes. Seus discípulos vão criar tumulto, a palavra certa, uma insurreição, e isso se tem que calar antes que aconteça. Então, os outros evangelhos acrescentam coisas que João não inclui no seu evangelho desta história da redenção. Mas João é inspirado para escrever da divindade do Senhor. É o que ele enfatiza através do seu evangelho. A divindade do Senhor. Então, tinham estado lá na vale e logo chegaram a este horto de Getsemane. E este cenário muda só um bocado da vale a horto, a oeste da vale, e já era conhecido por todos os discípulos, mas também por Judas Iscariota. Então, o tinham utilizado várias vezes. O Senhor foi lá com os discípulos muitas vezes para os ensinar. E então, Jesus chegou com seus discípulos a um lugar conhecido e não estava a esconder-se. Foi onde o traidor bem sabia encontrá-lo com os discípulos. E lá, Jesus esperou em oração, esperou a traição de Judas. Versículos 3 ao 12. Não estamos a ler tanto assim, mas referir a essas passagens hoje. Versículos 3 ao 12. É a traição mesma. E só vou ler uns dos versículos. Tendo, pois, Judas recebido a coorte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e archotes e armas. E sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Então, oração, silêncio no horto e de repente este grupo, esta multidão que veio à procura de Jesus. Então, Judas Iscariotes chegou para trair ao Senhor com um beijo de hipocrisia. Este
cultura de Portugal é os beijinhos, não? Nesta pandemia temos estado a dar mãos e cotovelos, coisas assim, mas os beijos. Mas o beijo da traição é distinto, não é? O Senhor bem conhecia o coração de todos e as mentes de todos. E aqui vem Judas e o quer beijar. E como pôr a faca nas suas costas, não? Traidor com aquele beijo. Um beijo de hipocrisia com os inimigos de Jesus. E em poucas palavras, temos mudado do santuário da intercessão sacerdotal do Senhor, em capítulo 17. E há um ambiente do mundo vil-a chegar e tomar preso o Senhor Jesus Cristo, com ódio, com rejeição total da sua pessoa, da Filha de Deus. Judas não chegou mal preparado, mas com o poder de Roma e o poder do Sinédrio consigo. Entre os representados, os soldados, houve coorte ou companhia de soldados dos sacerdotes, tanto os romanos. O tribuno, mencionado nesta passagem, o coorte romano era de 1000 soldados. O tribuno era o capitão deste coorte. Quantos chegaram? Duvido que eram 1000. Mas chegou um bom grupo de soldados romanos, a parte dos enviados pelos sacerdotes. Então estiveram prontos a tratar qualquer insurreição. Já iam anulá-lo antes de começar. Jesus os vê vir e ele aproxima deles: a quem buscais. Ele não queria que os discípulos fossem tocados. Então, eles dizem: Jesus, queremos Jesus. Tal com armas necessárias para reprimir qualquer insurreição contra Roma, com as guardas do templo enviados pelo sumo sacerdote. Judas beijou ao Senhor, a Emmanuel, a Deus encarnado, por 30 peças de prata, o preço da traição. Jesus simplesmente diz: eu sou. Eu sou a quem buscais. O poder do homem enfrentado com o Criador desapareceu e os soldados caíram por terra. Eu tentei encontrar alguma representação. Isso foi o único que mais ou menos deu para mim. Os soldados experimentados, sim, os de sacerdotes, mas os romanos, com seu tribunal, com seu tribuno, caíram por terra quando Jesus diz: eu sou. Só esta breve passagem fala tanto. Eu sou o nome sagrado de Jeová. Jovem, eu sou. E caíram por terra os corajosos, os fortes,
os preparados, não sabiam o que fazer neste segundo, quando ele falou seu nome. Então, 30 peças de prata foi o custo da traição, mas a execução do Filho de Deus foi o preço da nossa redenção. Traição e redenção. 30 peças de prata e o sangue do Filho de Deus. Os preços envolvidos. Jesus não se escondeu, mas adiantou-se em proteção dos discípulos. Não os protegeu por levantar alguma arma, mas por se oferecer sem resistência. Os armados soldados, com seu tribuno, manifestaram na realidade do momento quando Jesus diz, eu sou. E o poder do homem enfrentado com o Criador literalmente desapareceu e os soldados caíram por terra. Jesus ofereceu-se e pediu a liberdade dos discípulos, pensando neles, pensando em ti, pensando em mim. Deixa eles livres, só queres a mim. Eu sou. Leva-me. Pedro não reagiu como o Senhor Jesus e tentou fazer alguma coisa para o proteger com aquela espada. Mas não foi a vontade divina. Jesus teve que corrigir o mal de Pedro e os discípulos, tanto os inimigos, mais uma vez ficaram atônitos do poder sobrenatural de Jesus. A orelha cortada e Jesus, não Pedro, tira essa arma e cura aquela ferida. Então, quem teve a autoridade naquele momento não foram os soldados. Não foram os religiosos. Deus teve toda a autoridade e o manifestou na sua presença. Assim não será, Pedro. Malco, seja sarado. Leva-me. Por isso eu veio. O preço da redenção teve que pagar-se. Então, Jesus disse em João capítulo 10, voltando a alguns capítulos, versículos 17 e 18, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. A autoridade do momento e das horas seguidas era sob a direção divina. Então, versículos 3 ao 27, temos o primeiro tribunal religioso. Tomaram Jesus preso, os soldados, e chegaram ao primeiro tribunal. Então, levado como criminoso maniatado, Jesus aparece perante seus acusadores. Entrelaçado com os tribunais religiosos, João
relata o ambiente no qual alguns dos discípulos encontraram-se. O apóstolo João era conhecido do sumo sacerdote, sua família e a sua casa. Mas Pedro não. Pedro era de Galileia. Também João. Mas, de alguma maneira, a família de João, ou João mesmo, já foi conhecido pela família do sumo sacerdote. Estava familiarizado com sua casa e lá entrou em audiência com Jesus perante Anás. Então, Anás, o sogro do sumo sacerdote, também tinha influência sacerdotal, porque tinha servido 15 anos antes como sumo sacerdote, antes de seu gênero. E João conhecia essa família, foi aceito adentro na audiência com Jesus. João sentia para o Pedro e conseguiu que ele também entrasse no pátio fora para estar mais perto do Senhor Jesus. O canto do galo, Jesus tinha dito, vais negar-me 3 vezes antes que cante o galo, Pedro. Não, Senhor, eu morrerei por ti. O canto do galo e as 3 negações de Pedro seguem neste cenário, tal como Jesus tinha dito a seu discípulo impulsivo. Pedro tanto queria ser fiel e proteger ao Messias, mas não encontrou em si mesmo a coragem encarado com o poder do Sinédrio. Sua tentativa com a espada no horto foi irado e corrigido por Jesus. E agora, na presença dos criados da família sacerdotal e com João adentro na audiência com Anás, Pedro sucumbiu à pressão e começou a sucessão de negar a seu Senhor. Pedro, como nós, simplesmente às vezes falhamos na nossa fé, falhamos na nossa entrega, falhamos na nossa consagração. Jesus não veio para chamar os perfeitos, os justos. Ele veio para chamar os pecadores ao arrependimento. E Pedro, como nós, encontrou-se em momentos fracos, como neste momento. E o Senhor já o sabia e o tinha mencionado já a Pedro. Então, ao examinar Anás a Jesus, lhe questionou quanto a seus discípulos, sua doutrina, mas já era conhecido o que Jesus ensinava no templo e na sinagoga. Ele não escondeu sua mensagem. Ele não falou só em cantos escuros. Não, ele falou abertamente perante o povo, nas áreas onde o povo sempre se reunia para ouvir o ensinamento religioso e a verdade de Deus. Então, não escondeu sua mensagem. Não houve razão para Anás para perguntar quanto à sua doutrina. E Jesus respondeu assim. Ao responder ao sacerdote honestamente, Jesus foi batido por um dos criados e repreendido por não dar suficiente respeito a Anás. Por quê? Porque diz, todos os dias no templo e na sinagoga falei abertamente. Por que me perguntas qual é a minha doutrina? Pumba! Foi muito mais importante para aquele grupo as coisas religiosas do que a verdade. Este é o ex-sumo sacerdote, é o
sogro do sumo sacerdote, tu não podes falá-lo assim? Jesus respondeu, se falei mal, dá testemunho de mal. E se bem, por que me feres? A verdade, às vezes, é cortante. E as pessoas não querem ouvir a verdade. A verdade não teve lugar neste tribunal. Anás mandou que levassem Jesus a seu genro Caifás, o sumo sacerdote, para o segundo tribunal religioso, do qual o Evangelho de João não relata. Mas em Mateus 26, 57 ao 68, encontramos este segundo tribunal perante Caifás. Muitos testemunhos falsos foram apresentados contra Jesus e reconhecidos como testemunhas falsas naquele tribunal. Mas sem confirmações, até duas testemunharam que Jesus falou de derribar o templo e poder levantá-lo em 3 dias. Lembramos desta passagem. Ele referia ao templo de seu corpo e sua ressurreição em 3 dias. Jesus não respondeu aos seus acusadores, mas manteve silêncio. Então Caifás insistiu em versículo 63, neste tribunal, perante Caifás. Conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. A resposta de Jesus trouxe a ira religiosa sobre Jesus, ao dizer em versículo 64, disse-lhe Jesus, tu o disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Ai! Ao sacerdote e aos que conheciam o Velho Testamento, isso foi marcante. Ao inquirir os sacerdotes e príncipes reunidos, Caifás ouviu o que queria ouvir e diz, é réu de morte. Já não temos nenhuma coisa mais para perguntar. Ele diz que é Deus encarnado, é o Filho de Deus, é o Messias, é o Cristo. E parte seu vestimento e grita, é réu da morte. Então, não iam aceitar que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Não. Queriam que ele reinasse, não queriam que ele reinasse sobre eles. Não queriam que sua doutrina ordenasse as suas vidas, ou que tivessem que se arrepender perante ele. Se ele é o Cristo, tudo isso era necessário. E não queriam que este justo, este não religioso, mas é ele que fala tão direto e tão honestamente, não toma em conta nossas tradições que temos criados. Não queremos que ele reine sobre nós. Não queremos ter que curvar-nos perante ele. Ele é diferente da nossa religião. Não importava o que tinham testemunhado. Quantos cegos, quantos coxos foram curados, quantos mortos foram levantados. Não,
Não queremos que Ele reine sobre nós. Ele não respeita nossas ideias. Não. É rei da morte. Logo passamos ao tribunal romano. E mais outra perspectiva, não religiosa. Pilatos e Jesus. Então, a nação e os príncipes dos sacerdotes entregaram Jesus a Pilatos. Os religiosos estiveram a cuidar que não entrassem na presença do gentio, Pilatos, para não se contaminarem perante a Páscoa. Já era o dia da preparação para a Páscoa. O Cordeiro de Deus, este dia. Tinham passado a noite em tribunais, em prender ao Senhor, em julgá-lo perante Anás e Caifás. Mas agora já é cedo da manhã e o levam perante Pilatos. E já é o dia da Páscoa para sacrificar um cordeiro em lembrança da Páscoa. E já tinham limpado suas casas, qualquer fermento, levadura, e qualquer coisa que contaminasse, tinham acertado que não esteve nas suas casas e não podiam entrar na presença de alguém que não cuidasse essas regras da Páscoa. Então não entraram, só levaram Jesus e deixaram os soldados levar Jesus adentro com Pilatos, para não contaminar-se. O dia da preparação para matar o cordeiro e celebrar a Páscoa na noite de ser. Que hipocrisia! Que hipocrisia! Aquele que tinham julgado digno de morte, sem cuidar das mesmas leis do Sinédrio, sem achar ofensa nenhuma nele, queriam que Pilatos crucificasse. Mas não puderam entrar na presença do gentio por ficarem contaminados. Nós nem seguimos nossas leis neste tribunal, nesta apreensão deste homem. Passamos todas as leis nossas que requerem que o tribunal só seja feito no dia, com antecipação, com todos os juízes do Sinédrio presentes, 71 homens, com confirmação perante pelo menos 2 testemunhos confirmados as acusações. Nunca na noite, nunca nenhum tribunal na noite, nunca sem a presença de todo o Sinédrio, enquanto a pedir a punição capital, a morte. Tiveram que estar todos e tiveram que contemplá-lo pelo menos por 24 horas, depois de tomar a decisão quanto ao crime da pessoa. Nada disso foi guardado. Mas não querem contaminar-se por entrar na presença de um pecador como Pilatos. Que hipocrisia! Entre as acusações apresentadas contra Jesus pelos judeus foi aquela de ser rei dos judeus. Versículo 33 apresenta esta questão por Pilatos. Não podemos vê-lo. Tu és o rei dos judeus? Pilatos.
Me disseram que tu dizes que és o rei dos judeus. Tu és. As atividades de Jesus e seus discípulos teriam chamado a atenção do governador já. Isso não é a primeira vez que Pilatos está a pensar em Jesus. Não, este é aquele que vai curando. Este é aquele que ressuscitou mortos, dizem. Esse é aquele que entrou a semana passada sobre aquele burro e todos estiveram a clamar Hosana ao rei. Glória a Deus. Pilatos bem tinha ouvido de Jesus. Isso não é a primeira vez, possivelmente a primeira vez estar enfrentado com ele, mas já sabia de Jesus, do que estava a acontecer no povo. A esposa do governador tinha experimentado sonos que avisaram que seu marido não fizesse nada mal com Jesus. Jesus respondeu à pergunta em versículo 36. A pergunta, tu és rei dos judeus? Jesus respondeu, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Um dia será. Mas agora, não. Eu não veio para reinar agora. Eu veio para estar enfrentado contigo e dar a minha vida. Só por isso estou. Tu dizes que eu sou rei, Jesus continua a dizer. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. O que está a fazer Jesus? Não está a defender-se. Ele está a testemunhar a Pilatos. Está a pensar em Pilatos, não em si. Estava a pensar nos discípulos, não em si. Por quê? Porque nos ama. Por isso veio. Para que fôssemos em relação novamente consigo, com Deus. Pilatos, tu dizes que sou rei. Na tua pergunta, tu dizes que sou rei. Para isso nasci. Para isso vim ao mundo, a fim. Eu nasci para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos, que é a verdade? Esta conferência desta semana. Que é a verdade? Ninguém tem a verdade, ninguém pode dizer tem a verdade. Todos temos nossa verdade. Temos que aceitar tudo isso. Não. Por isso nasci. Para dar testemunho da verdade. E honestamente. Que é a verdade? Eu não sei nenhuma verdade. Então, Pilatos não soube o que era a verdade.
Ao voltar com os judeus, Pilatos declarou Jesus ser inocente, sem crime algum, e esperou que a oferta de soltar um criminoso durante a Páscoa libertasse a Jesus. Certamente não podem requerer a morte deste homem inocente. Mas não foi assim. Barabás foi liberto e demandaram a crucificação de Jesus. Porque veio para ser o Cordeiro de Deus, aquele sacrifício. Então, multidões hoje em dia acham que o mundo deve aceitar todas as fés, filosofias, opiniões, etc. E criar uma grande sopa filosófica que não condena a ninguém e não declara nada ser a verdade. Se nada é a verdade, então nada é errado tampouco. Se não há verdade, quem pode dizer que alguma coisa está errada? Quem é Jesus a ti? O que é a verdade? O que acreditas da vida? Através do Evangelho de João, temos visto que Jesus é o único caminho, a única verdade e a única vida que chega a Deus. Suas palavras, seus actos sobrenaturais e as escrituras dos profetas declaram-no o Filho de Deus. Sua ressurreição dos mortos grita da realidade da sua pessoa divina e eterna. Que Jesus seja uma entre muitas respostas pela vida é uma mentira. Aquela passagem de Isaías 9, 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do incremento desse principado e da paz não haverá fim. Sobre o trono de David e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos. O zelo do Senhor dos Exércitos. O nome de autoridade total. Fará isso. Rei dos judeus é para toda a eternidade. Não é só, nosso Deus. É nosso Deus, mas é único Deus. Não é entre os outros. Não há. Jesus também será, Rei dos judeus, e virá e reinará. Mas agora, meu reino não é deste mundo. Eu vim por outra razão. Para testemunhar da verdade e dar minha vida em resgate de todos nós. E como tenho poder para dar a minha vida, também tenho poder para tomá-la outra vez. A quem seguimos? Há uma pessoa religiosa?
Espero que não seja a tua fé. Não. O único Deus que se sacrificou para nós, para trazer-nos outra vez em relação consigo. Então, graças a Deus por estes dias de focalizar-nos novamente. O fazemos semana em semana nas mensagens, mas ainda como famílias, para focalizar-nos na pessoa de Jesus Cristo. Quem é? E por que veio? Sim, manjedoura, pesebre, tudo aquilo foi parte da jornada, mas não o propósito. Natal não é só quanto um bebê. Sim, nasceu como homem, o Criador, mas veio para dar testemunho da verdade e dar sua vida em resgate para todos nós. Oremos. Senhor, outra vez te chamamos Senhor. Tu és o Senhor, Senhor dos senhores, Rei de reis, Deus Todo-Poderoso, Pai da eternidade. Esses nomes acreditamos e dizemos em louvor a Ti, em cânticos, em mensagens, em testemunhos, mas a verdade não podemos compreender Tua pessoa. Tu és maravilhoso. És o mesmo Criador que nos formou de nada, de lama que fizeste Tu, e nos soprou a vida, e por nossa vontade recusamos a Tua vontade. Queremos fazer alguma coisa da nossa maneira em vez da Tua. E assim começou o primeiro casal e assim tem continuado até hoje em dia. Mas no meio de toda essa ignorância e rebelião contra a Tua vontade, nos tens amado. Fizeste tudo para que pudéssemos ser resgatados de nós mesmos, das mentiras de Satanás. E te louvamos, Pai, por tudo que tens feito para nos redimir. Ajuda-nos a confiar plenamente e depender da Tua palavra, que é a verdade. Todas, bem conheces cada um de nós. Opera em nossos corações para que nosso relacionamento contigo seja genuíno, eterno e abençoado. Te devemos tudo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Muito obrigado, irmãos.